E esse aqui é o novo Chang'an Unité, um SUV chinês que chegou prometendo entregar visual de carro premium, potência de sobra, tecnologia de ponta a preço de Jeep Renegade ou Volkswagen Nivus. Parece o carro perfeito, mas já vou te adiantar uma coisa, por mais impressionante que ele seja, eu não compraria esse carro de jeito nenhum. E ao longo desse vídeo eu vou te explicar exatamente qual é o motivo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger e hoje nós vamos analisar o Chang'an Unité, um carro que pode ser uma das maiores surpresas do mercado atualmente, ou de repente uma grande aposta arriscada. Logo de cara, o visual chama bastante atenção. As linhas parecem terem sido desenhadas por alguém que queria criar um carro muito futurista. A dianteira é bastante agressiva, as rodas Aro 20 são enormes. Os detalhes de carroceria passam uma sensação de carro muito mais caro. E olhando por fora, fica muito difícil acreditar que ele custa na faixa de SUVs bem mais simples vendidos aqui no Brasil. E é justamente aí que começa a grande surpresa. Enquanto muitas montadoras tradicionais ainda cobram por carros com acabamentos simples, motor 3 cilindros, banco de tecido e painel cheio de plástico duro, os chineses chegaram oferecendo um pacote muito mais completo pela mesma faixa de preço. Debaixo do capô, o Unité traz um motor 1.5 turbo com injeção direta, entregando 180 cavalos de potência e quase 30 kgfm de torque. Traduzindo para quem não liga tanto para números, esse carro anda muito, hein? Quando você pisa, ele responde bem rápido e passa a sensação de que tem muito mais fôlego do que vários SUVs tradicionais vendidos no Brasil. Mas mesmo com toda essa proposta moderna, o primeiro detalhe estranho aparece quando você abre o capô. Nada de amortecedor a gás. O carro usa a velha varetinha de ferro para sustentar o capô. É pouca coisa, mas o carro que quer passar uma imagem de evolução tecnológica, esse tipo de economia é um pouco complicado, você não acha? E o motor? Bem, o motor pelo menos não usa correia dentada banhada a óleo, você já está no lucro. Ele trabalha com corrente de comando, o que já passa uma sensação muito melhor para quem tem medo de alguns problemas comuns em motores modernos. Só que existe um ponto muito importante. Esse conjunto de motor e câmbio ainda não tem histórico consolidado aqui no Brasil. E esse será um dos pontos mais importantes desse vídeo. Na traseira, o Unité continua impressionando. São 4 saídas de escapamentos reais, nada de enfeite falso cromado, ok? O aerofólio, o desenho do para-choque e as linhas da tampa traseira dão ao carro um visual esportivo e muito chamativo. Mas, de novo, aparecem algumas economias muito estranhas. O carro não tem limpador de vidro traseiro, acredita? Imagine você em uma chuva forte na estrada. Isso pode incomodar bastante, principalmente porque o vidro pode acumular água e também acumular sujeira. Um outro detalhe é o para-choque traseiro que fica muito rente à tampa do porta-malas. Uma encostada leve no trânsito pode não atingir só o para-choque. Pode acabar afetando a tampa traseira também, aumentando ainda mais o seu prejuízo. O porta-malas tem uma abertura elétrica, pode ser acionado pela chave, pelo botão ou até por sensor de movimento com o pé. A capacidade é muito boa, estão de parabéns, são 425 litros com acabamento interno bem cuidado e as laterais todas forradas. Mas aqui vem um outro detalhe muito curioso. O tampão interno do porta-malas foi adaptado para o mercado brasileiro, mas não tem aquelas cordinhas que levantam junto com a tampa, ou seja, você abre o porta-malas no botão, mas precisa levantar o tampão com a mão. É mole? É, na verdade, uma mistura muito engraçada de tecnologia premium com uma solução ali meio que improvisada. Pelo lado positivo, o carro traz tomada 12 volts no porta-malas, step temporário e isolamento acústico na região do assoalho. E isso é importante porque muitos concorrentes já removeram o step faz tempo e entregam apenas um kit de reparo que em muitos carros não resolve absolutamente nada. Um outro detalhe que impressiona são os pneus Pirelli P0 em rodas Aro 20. Só o conjunto de pneus já custa caro, hein?
Tô falando ali em algo próximo dos 10 mil reais. Então fica a dúvida, como a Changan conseguiu colocar tanta coisa nesse carro e ainda manter esse preço? E é aí que o carro começa a ficar ainda mais interessante. Uma das tecnologias mais chamativas do Unity é o controle remoto de movimentação. Imagina a cena, você estaciona no shopping e quando volta tem um carro colado de um lado e também colado do outro. Não dá para abrir a porta, concorda? Em muitos casos, você teria que esperar o dono voltar ou tentar entrar de outro jeito, talvez pelo porta-malas. No Unity, você liga o carro pela chave e consegue movimentar o SUV para frente ou para trás pelo controle remoto, como se fosse um carrinho de brinquedo gigante. É uma tecnologia que chama a atenção, impressiona quem está por perto e realmente pode ser útil em algumas situações. No banco traseiro, o espaço para as pernas é muito bom. O túnel central é quase plano, o que ajuda bastante o passageiro do meio. O carro também traz cinto de 3 pontos para todos, encosto de cabeça reguláveis, Isofix e airbags de cortina. Mas o teto com um caimento estilo coupé cobra o seu preço. Pessoas mais altas podem sofrer um pouco com espaço para a cabeça. Além disso, para os passageiros de trás, há apenas uma saída de ar-condicionado central e uma única porta USB tipo C. Para um carro tão tecnológico, poderia entregar um pouquinho mais nessa parte, concorda? O acabamento traseiro é bom, com material macio, costuras aparentes e vidros com sistema de um toque. Mas existe uma falha muito simples que incomoda ao rebater e voltar o banco traseiro. O cinto pode ficar preso atrás do encosto. Você precisa puxar e ajeitar manualmente. É mais um detalhe que mostra que o carro impressiona muito no visual e na tecnologia, mas ainda tem pequenas falhas de uso no dia a dia. Na dianteira, o nível sobe bastante. O painel tem acabamento macio, o console é bem construído e a cabine passa uma sensação de carro muito mais premium. O Unity também traz câmera de monitoramento do motorista. Se você de repente desvia o olhar da estrada por muito tempo ou demonstra sinais de cansaço, o sistema emite alertas para chamar a sua atenção. Ele ainda conta com uma condução semi-autônoma de nível 2, que ajuda a acelerar, frear e manter o carro na faixa em determinadas condições. E os retrovisores? Bem, os retrovisores têm o rebatimento elétrico também, alerta de ponto cego, seta em LED e desembaçador. Mas aqui acontece uma das decisões mais irritantes do projeto. Para ajustar o retrovisor externo, não existe botão físico na porta. Você precisa ligar o carro, acessar a central multimídia, entrar em menus na tela e usar comandos no volante para fazer o ajuste. Isso pode até parecer moderno, mas na prática é menos intuitivo, concorda? É mais demorado e pode ser perigoso se você precisar ajustar algo com o carro em movimento. Na minha opinião, isso não é luxo, é uma economia disfarçada de design minimalista. E você, o que acha? Pode colocar a sua opinião aqui nos comentários, ok? Os bancos dianteiros tentam compensar essa falha. Motorista e passageiro contam com ajustes elétricos, suporte lombar, aquecimento e ventilação. Isso é algo que muitos carros muito mais caros ainda não oferecem. O volante tem ajuste de altura e de profundidade, boa pegada e desenho moderno. A central multimídia também impressiona bastante. O sistema de câmeras 360 graus tem uma ótima resolução, permite visualização em 2D, 3D e ajuda muito em manobras, principalmente com as rodas Aro 20, que qualquer raspada na guia já vai virar uma baita dor de cabeça. O câmbio automatizado de dupla embreagem tem uma operação diferente. Para engatar a ré ou drive é preciso se acostumar com os comandos da alavanca. Na primeira semana, muita gente provavelmente vai errar, mas depois acaba virando hábito. A tela central concentra várias funções, como o fechamento automático dos vidros quando chove, farol alto automático, purificação do ar e até fragrância interna, com cartuchos de perfume. Também há o Apple CarPlay e Android Auto sem fio, carregador por indução, portas USB e um console flutuante com bastante espaço para objetos. O apoio de braço ainda esconde um compartimento refrigerado
que funciona como uma pequena geladeira para bebidas. O teto panorâmico é enorme e deixa a cabine muito bonita, mas atenção, ele não abre, tá? Ele é panorâmico, não solar. Pelo menos existe cortina elétrica interna, algo essencial em um país quente como o nosso Brasil. O painel digital muda de visual de acordo com o modo de condução, eco, normal ou Sport. Ele também mostra informações dos sistemas de assistência e dos veículos ao redor. Só que o conta-giros é pequeno demais, quase escondido na tela. Em um carro a combustão com uma pegada esportiva, isso poderia ser muito melhor resolvido. Na estrada, o Unité surpreende. O isolamento acústico é muito bom. A 110 km por hora, o motor trabalha em baixa rotação e a cabine fica bem silenciosa. O consumo também é aceitável para a potência, médias próximas de 9,5 na cidade e 13,5 na estrada com gasolina. E no desempenho, ele impressiona ainda mais. No modo Sport, com o controle de tração e estabilidade desligados, o carro faz um 0 a 100 na casa dos 7,7 segundos. Para um SUV desse porte, é muito rápido. Ele também passa segurança em curvas graças à sua suspensão independente nas 4 rodas e ao bom acerto dinâmico. Então fica a pergunta, se o carro é bonito, rápido, tecnológico, confortável, bem equipado e competitivo no preço, por que eu disse no começo que eu não compraria de jeito nenhum? A resposta é simples, ela está no futuro, meu amigo. Esse carro, ele entrega muito hoje, mas ainda existe um grande ponto de interrogação sobre durabilidade, manutenção, disponibilidade de peças e desvalorização. O motor 1.5 turbo com injeção direta e o câmbio de dupla embreagem ainda não tem histórico suficiente no Brasil. Não há uma base grande de donos com 50 mil, 80 mil ou 100 mil quilômetros rodados, mostrando como esse conjunto se comporta a longo prazo. E isso muda todo o jogo. Pode ser que, de repente, daqui a alguns anos, esse conjunto se prove extremamente confiável e o Unité vire um dos melhores negócios do mercado. Mas também pode acontecer o contrário. Podem surgir problemas crônicos, falhas eletrônicas, dificuldade de peças, demora em reparos e desvalorização pesada. E não adianta dizer apenas que o carro tem garantia. Garantia ajuda. É claro que ajuda e muito. Mas, se uma peça importante não estiver disponível no Brasil, o carro pode ficar parado por semanas ou até meses esperando reposição. Você teria paciência para deixar um carro de mais de 170 mil reais parado em uma concessionária aguardando peça? Pode responder aqui nos comentários. Esse é o risco, entendeu? O mercado brasileiro ele não perdoa essas incertezas. E se começar a surgir a fama de falta de peças, manutenção difícil ou uma quebra recorrente, um carro que hoje parece um negócio incrível pode se transformar em uma verdadeira bomba de revenda. Por isso eu teria muita calma nessa hora, meu amigo. Se você é mais conservador, talvez o mais indicado seja esperar 1 ou 2 anos. Então deixa os primeiros compradores rodarem bastante, deixa o mercado entender a mecânica, veja como será o pós-venda e acompanhe a disponibilidade de peças. Se o carro provar que aguenta o nosso combustível, nossas estradas e o nosso uso no dia a dia, aí sim pode virar uma compra muito inteligente. Talvez valha a pena um carro já desvalorizado por um preço muito mais interessante. Quem sabe, né? Mas comprar agora no lançamento é uma verdadeira aposta. Uma aposta tentadora, bonita, mas na minha humilde opinião, você será uma cobaia. Então me responde aí, você compraria esse carro? Porque agora eu quero saber de você. Você teria coragem de colocar o seu dinheiro suado no Xangã Unité? Ou prefere esperar para ver se ele realmente aguenta o tranco no Brasil? Deixa sua opinião aqui nos comentários, principalmente se você discorda de mim. Eu sempre respondo todos os comentários. E se você gosta de análise de carros, já se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou fazer o seguinte, vou deixar esses 2 vídeos aqui no canto da tela. É só clicar, ok? Um grande abraço e te aguardo no próximo vídeo.